Gente, hoje nós vamos falar aqui de uma coisa que poucos falam, que é o dinheiro público. O que vem acontecendo no país como uma onda de corrupção, sempre temos falado, foi pauta de eleição dizendo que seria anticorrupção, etc. E a gente vê que as mesmas pessoas que diziam que era anticorrupção entraram com um partido com pé, meia e sola e tudo também na corrupção, etc. E todos os partidos praticamente envolvidos, não vou dizer todos, né? Vamos dizer assim, quase todos, né? Envolvidos, principalmente aquela coisa do centrão, etc. E a gente vê alguns países mais desenvolvidos quando vê alguma mexida nos direitos da população, o pessoal quebrando, botando fogo na coisa, e você vê aquele movimento todo na rua, etc. E por que no Brasil existe uma passividade tão grande com relação ao dinheiro público? O que acontece? Por que o Brasil não consegue pegar e ter uma responsabilidade bacana acerca desse tema? A gente aqui muitas vezes estamos discutindo no café, trocando uma ideia muito bacana sobre esse tema, e vemos que a maioria das pessoas, a maioria dos políticos que entram, eles não estão a fim de representar a população. A ideia deles não é de representação de você, até mesmo porque ele não representa uma parte do povo. A maioria deles, tá, salvo raras exceções. Eu tenho algumas, eu não vou citar, porque se a gente cita, começa aquela coisa, né? Ah, você é desse, você é daquele, etc. E por aí vai. Não se trata de A ou B. Se trata de uma estrutura. E qual que é a estrutura? A pessoa não está a fim de entrar para realmente decidir aquilo que é o melhor para o país. A pessoa quer entrar para decidir o que é melhor para ela. Qual que é a estratégia da maioria deles? Sequestro do orçamento. Nós estamos vendo dia após dia, e a gente está enxergando isso de uma dentro da esfera federal, mas isso está já refletindo nas estaduais e nas municipais também. O Congresso Legislativo, eles querem dizer para onde é que vai o dinheiro. Eles estão lá para fiscalizar o prefeito. Eles são como se fosse um conselho fiscal. Está lá para pegar e falar, espera aí você não pode. É para agir contrário. O executivo está indo para um lado e o legislativo alinhando, às vezes até contrário, se necessário, fala, pô, executivo, você não pode vir por aqui, você tem que parar, freia essas questões, porque nós somos fiscais, não pode deixar. O que a maioria acontece? Não, libera uma emenda aí que está tudo certo. Coloca meus parentes aí, minha base governamental, meus cabos eleitorais, aí tá tudo certo. As pessoas estão se vendendo às vezes por muitas vezes não. Pessoas dando despachos em processos por conta de 10% de que ganham em uma comissão para manter 30%. Você acha que vai ter ética em alguma coisa com isso? Nós defendemos que o serviço público seja feito efetivamente pela máquina pública estável. Por quê? Porque onde o político mete a mão, ele ameaça para fazer do jeito que ele quer. E aí acabam-se as questões técnicas. Questões técnicas vão para o espaço, porque efetivamente aquele que está lá, ele sabe que se o político fazer assim, ele não tem mais emprego. E se as pessoas estão, às vezes, se colocando a própria pele em risco, fazendo coisas legais, às vezes por 10, 20, 30%, imagine com 100% do salário, vai fazer o que quiserem, legal ou ilegal, o que mandarem colocar no papel, fala e tenta justificar. E aí as outras pessoas têm que buscar os seus direitos. Por que nós estamos falando isso aqui, de dinheiro público? Porque há um sequestro no orçamento. Antigamente, eu cresci vendo uma área que as pessoas
gostavam, às vezes, de ali de representar melhorias no bairro ali por meio de associações, amigos de bairro, etc. Hoje a pessoa ela quer ser deputado, quer ser senador, quer ser vereador, o que for, pelo dinheiro. Para colocar a empresa do amigo para prestar serviço, para pegar uma parte, para virar sócio oculto, etc. Tanto que a gente aqui no escritório estava discutindo até com outras pessoas de outros escritórios, a Receita Federal tinha que ser uma polícia, financeira, como existe na Europa. Tudo, você não consegue fazer nada sem declarar. E se passar alguma coisa da declaração daquilo que você não declarou no início, acabou. Game over. Simples assim. Simples. É papo reto. Por quê? Porque parte disso acabaria com a população. Mas existe um discurso, um vetor muito forte, tentando contrariar os elementos de controle. Por quê? Porque quer haver um descontrole para poder saquear cada vez mais o dinheiro público. E a população, por sua vez, ela não entende que esse dinheiro é dela, porque não está saindo diretamente do bolso dela. Ela não consegue enxergar, do ponto de vista ético, parte da população quer entrar lá para pegar o dinheiro também. E aí é onde que as coisas não conseguem andar. Porque a partir do momento que eu tenho um opressor, e eu estou vendo o opressor, eu sou oprimido, mas quando eu quero derrubar aquele opressor, eu quero derrubar ele não para a gente restituir a ordem. Eu quero derrubar ele para tomar o lugar dele. Eu tenho que tomar o lugar dele. Não é que eu vamos derrubar porque a gente vai acertar a coisa. Nós iremos derrubar para a gente tomar o lugar dele. Olha que loucura. E fora a coisa que a população também adora dar vazão e dar informação para aqueles que ele entende que tem mais dinheiro que ele. E a gente não consegue entender isso. Porque alguém que tem dinheiro, tem mais dinheiro que você, vai ter razão nas coisas que fala para você e você vai passar a acreditar. Ah, mas tem mais seguidores, é mais famoso. E essas pessoas passaram a ditar vetores sociais. Tal qual pastores, músicos, influencers, etc. Até brinco, né? A gente fazia uma brincadeira aqui. Ó, editor, depois você corta isso aqui. Depois você corta, que só existe influencer quando se tem idioter. Eu não posso me deixar influenciar alguém que não tem conhecimento em profundidade do assunto que está falando. Eu tenho que parar e ter análise por minha própria conta e risco das minhas decisões. E aí as pessoas estão se deixando influenciar por... Seja influencer, seja o ator, a atriz, o cantor, o cara que tem dinheiro. Não, mas aquele... Inclusive vai ser Ó, editor, depois você marca aí, vai marcar. Uma das pautas aqui, quero chamar alguma pessoa para bater um papo aqui sobre a questão de hoje você trocar a sua amizade por um network, de você trocar uma questão assim natural de uma amizade por querer estar perto de alguém famoso, porque a pessoa vai achar que isso vai te trazer uma bonança financeira só por você estar perto. Mas isso é o que é vendido, porque ela quer, quando você vai ficar perto dela, você está pagando para ir. E a pessoa não está entendendo o mecanismo e o jogo como que é, a estrutura disso tudo. A gente vai bater um papo disso daí. Vou colocar aqui influencer. E também os mentores. E eu conheço mentores muito bons, viu? Tenho amigos mentores que eu vi, presenciei e fazem um trabalho de excelência. Mas vender que você tem que andar com quem tem mais que você tem que andar com quem fez mais que você, a gente considera. Eu acho que devem ser casos a serem estudados, compreendidos e talvez até copiados mesmo, né? Copiados. Mas não ficar nessa vibe. Outro dia
Eu tô até saindo do assunto aqui. Mas deixa eu soltar essa daqui, porque outro dia eu vi apareceu lá um link e tal, cliquei de um grupo de advogados empresarialistas e tal. Aí falou, venha fazer parte da comunidade. Beleza. Eu falei, nossa, que bacana, né? Vamos ter assuntos de direito empresarial. Bacana, bater papo, conhecimento. Vamos falar de doutrina, de jurisprudência. Cliquei lá. O pessoal, você tinha que pagar um valor para fazer parte da comunidade XYZ, lá não vou falar qual que era, para você fazer parte de um grupo de WhatsApp. Gente, isso eu tô entendendo que o pessoal, principalmente quem entendeu bem da internet, consegue monetizar tudo que vê pela frente. Gente, mas isso, bater um papo jurídico com colegas que conhecem mais que você em profundidade, etc., a gente fazia vamos dizer assim, poderia fazer num bar, batendo papo, trocando ideia. Daí, se você pagar para você fazer parte de um grupo de WhatsApp, começou, e aí, só que enquanto tem gente pagando, tem gente cobrando, né? É tipo, sei lá, algumas, não vou dizer todas, tá? Algumas igrejas, aí se é que dá para chamar de igrejas algumas coisas. Enquanto tem um pagando, tem um pedindo e tá tudo certo. Ninguém tá batendo ninguém tá forçando ninguém. Obviamente tem algumas coisas, questões psicológicas por trás disso, alguns treinamentos psicológicos e tá tudo certo. Não se batem nisso. E que também pode ser tema para outro evento. Mas tudo isso para te dizer que o dinheiro público, voltando ao assunto, o dinheiro público, a população não consegue compreender a grandeza que é isso. Se efetivamente o dinheiro público voltasse para a população da forma que a lei diz que é para voltar, gente, o Brasil era melhor que a Suíça. Nós temos convicções, nós temos convicção de que o Brasil seria um país melhor que a Suíça. E eu não estou falando só de São Paulo, não. Eu estou falando do realmente haver uma distribuição de renda em desigualdades aí de acordo com a necessidade de cada estado. A gente sabe que tem estados que têm maiores carências, etc. E os estados que têm as maiores carências é porque tem a maior concentração de renda. E aí a gente vê esse conceito não passando nas escolas, porque não entende o que é o dinheiro público, né? Não é passado. Lá atrás, quando eu fazia, lá no meu... Quem é velha, quem tem essa idade vai chamar de ginásio, né? Ginásio, etc. O primário, ginásio. Nós tínhamos uma aula que chamava o SPB, Educação Moral e Cívica, que estudava inicialmente estudava parte de direitos fundamentais da Constituição. Algum curso, eu lembro de alguma parte que estudou até alguma parte do direito civil. Tiraram isso da escola. O MEC na época tirou isso. Isso é um crime. Isso é um crime educacional. Tirou a chance de ensinar aos nossos jovens quais eram os direitos fundamentais, entender a grandeza que é a coletividade, a grandeza que é você ter o dinheiro público, você fazer uma arrecadação e fazer uma divisão com esse dinheiro que seja realmente efetiva para a população. E com isso, nós temos os embates éticos com relação ao dinheiro público, aqui está largado, por isso que a política todo mundo xinga, etc., mas ninguém fala, eu quero entrar lá para resolver. Quando entra lá, se alia a banda podre, porque daí começa a verificar a vazão de efetivamente participar da grana, porque uma coisa é assim, você está fazendo a coisa certa, daí tem alguém do teu lado fazendo só errado e tendo vantagem, errado evoluindo na vida, errado e tendo bens, errado e tendo tudo de melhor, e você está fazendo certo, porque vai chegar uma hora, água mole em pedra dura, santo bate até que fura. Vai chegar uma hora você vai falar, pô, esse cara tá fazendo isso há tanto tempo e nunca deu nada, por que vai dar para mim? Eu vou fazer também. É muito mais fácil partir pro errado do que
do que manter o certo, manter a postura correta. E isso nós estamos vendo na sociedade. Nós estamos vendo na sociedade. Então, isso tudo isso, veja a profundidade e não vamos nem falar de orçamento público, não vamos falar de contabilidade pública, nós estamos falando só de a população entender a grandeza que é o debate com o dinheiro público. Para o político, quando ele entra, ele não suou a camisa para ter aquele dinheiro. O dinheiro já está lá, porque a máquina pública produz dinheiro naturalmente. Um pouco acharcando um pouco mais, às vezes com plano de parcelamento, com a receita apertando um pouco mais, tentando buscar diminuir a sonegação, etc. Mas a máquina pública ela funciona, independente se A ou B esteja lá. Quando A ou B assume, senta na cadeira, ele entende que aquele dinheiro é particular dele. E não é. Aquele dinheiro é só para passar por ali. Ele precisa voltar para a população, mas não volta. Ele fica na mão dos empresários que têm produtos superfaturados, ele fica na mão de pessoas do legislativo com as suas emendas secretas, ele fica para ONGs, meu Deus do céu. Vamos falar, o editor depois você marca aí, vamos falar de ONGs, terceiro setor. Deus do céu. A gente falar desse terceiro setor, eu não me responsabilizo por mim na hora que eu falar desse terceiro setor. O editor tenho certeza que o editor vai me cortar disso. Então, gente, nós precisamos mudar a concepção. É uma luta educacional isso, é uma luta, é um choque de cultura mesmo isso. O dinheiro público não pode ser tratado da forma que vem sendo tratada. E a gente precisa dessa conscientização e a aposta disso é nos jovens que vão vindo, que estão vindo, porque nós estamos envelhecendo e daqui a pouco estamos fora do mercado, estamos fora do caminho decisório, etc. E aí quando a gente olha a qualidade de ensino, principalmente universitário, por incrível que pareça, eu enxergo muita luz na educação pública, principalmente por muitas coisas que estão acontecendo. Estão adoecendo todos os professores, que isso é real, um adoecimento em massa dos professores, mas a educação está sendo apertado as coisas aí. Qual que é o problema? Que eles estão melhorando para fazer vestibular e não para ter um raciocínio profundo. E se essa população que vem chegando não tiver realmente um conceito do que é a coisa pública, vai continuar a mesma coisa, porque onde você não tem ética, a coisa pública não funciona. Porque é tudo para mim e nada para o público. A pessoa quer entrar e quer resolver a vida em um mandato, ficar rico, etc., estourar a boca do balão e por aí vai. Eu me recordo de uma... Eu recordo... O editor já está me dando um toque aqui, porque já está passando muito tempo. Eu me recordo de uma prestação de contas que eu acompanhei, de uma deputada estadual à época, e foi muito engraçado isso. Eu era um pouco mais jovem, ainda sou jovem ainda, mas era um pouco mais. E na época, ela disse que ela tinha gastado em campanha aí cerca de 900 mil reais, salvo engano. Era 870 mil, alguma coisa do gênero. Porém, se eu pegasse o salário que era declarado que ela ia receber, mais as verbas de gabinete, não dava isso. Não chegava a esse valor. E aí eu, com a minha mente matemática, eu sou advogado, mas eu sou administrador de formação, sou bacharel em administração, técnico em administração, conheço muito de contabilidade, tenho uma mente muito calculista. Como? Me explica, alguém que tinha que conseguir me explicar isso. Alguém que, aos 4 anos de mandato, ia dar 700 e poucos mil reais. Mas ela gastou 900 na campanha.
Alguém poderia me explicar? Se alguém conseguir explicar isso, pelo amor de Deus, me coloca aí no chat. Alguma coisa lógica, não que eles estão roubando, mesmo que estão pegando e investindo para roubar, essas coisas, enfim. É outro papo. Eu queria, se tiver alguma coisa lógica que faça sentido, que não isso que eu acabei de dizer. Uma coisa que faça sentido pra gente. Alguém me coloca, porque daí eu vou agregar junto o meu conhecimento para saber que efetivamente tem tudo isso aí, por aí vai. Então, tudo isso para dizer para vocês o que, gente? A gente precisa ter mais zelo com a coisa pública. A coisa pública é de todos nós. Não é do prefeito, não é do vereador. Mesmo por mais que ele se achem dono, qualquer um deles, não é. Coisa pública é de todos nós. E todos nós somos responsáveis por efetivamente ajudar a zelar disso. Porque afinal é de todos. Onde tem uma consciência coletiva, onde existe uma consciência coletiva, essa coisa que está acontecendo no nosso país, em todas as esferas, não é só em Brasília, porque o pessoal gosta de xingar muito Brasília porque está longe, ninguém vê. Eu quero ver alguém xingar o vereador, xingar o prefeito, que está normalmente é muito próximo, né? É legal falar é legal falar mal da União, porque está todo mundo muito longe, ninguém vai estar nem aí para você, etc. Mas quando a coisa é mais próxima, ninguém quer falar. Porque normalmente ou tem rabo preso, ou tem medo, esse tipo de coisa. Em falar em consciência coletiva, eu vou... Só para acabar aqui, editor, pelo amor de Deus, deixa eu matar só esse assunto aqui, porque é tanto assunto que quando você fala de dinheiro público que empolga isso. Eu tive na Irlanda do Sul, eu fui 2 vezes para lá, e na Irlanda do Sul eu tive em 2016. E chegando lá, conhecendo, desci em Dublin e tal, fui até a Galway, Gork, se eu não me recordo o nome da cidade, mas acho que é Gork, se eu não me engano. E estava conversando com um amigo meu por lá, e ele falou, Fábio, tá vendo isso daqui? A água aqui é do povo. Eles entendem que a água é um patrimônio público. A água é um patrimônio público. Ninguém nunca pagou água aqui. Eu falei, nossa, mas como que eles fazem para pegar o custeio de pegar a água, fazer uma, não é higienização, fazer o filtragem dela, etc, para transformar em água potável para colocar nas casas? Não, isso o nosso imposto já paga. Eu não preciso pagar uma taxa nova por essa água, porque o nosso imposto já está dentro. E aí veio o governo e disse que a gente ia passar a pagar água. Olha que pra gente é muito natural, a gente já paga água a vida toda, então aquilo me deixou assim meio perplexo. E ele disse na época que eles colocaram relógio em todas as casas. O governo passou colocando relógio em todas as casas, gastou um dinheiro danado comprando relógio, acertando porque tinha que fazer o serviço de pedreiro ali, de encanador, etc. Colocou relógio em todas as casas. E o povo disse que não ia pagar. E aí meu amigo disse, ele falou, não, eu como brasileiro, não pode ver um boleto, fui pagar, paguei 3 contas, quando eu cheguei na escola, todo mundo falou, não, por que você pagou? Ninguém pagou essa conta, ninguém está pagando. O povo cruzou os braços e não pagou água. O que aconteceu? Se eles tivessem que cortar a água do povo, ia ter que cortar a água do país inteiro. Salvo, sei lá, 0,00 alguma coisa por cento, não pagou a água. O que o governo teve que fazer? O governo recuou. O governo recuou e deixou uma lição. Quando o povo é unido, não tem governo que fique, não tem governo que vai te encher o saco, não vai ter governo que vai tentar ultrapassar os direitos, não vai ter nada. A coisa é do povo e o poder emana do povo. Agora o que nós não podemos fazer vem não sei o que, vamos taxar. Tá bom. Essa taxação vai ser só aquele setor do meu amigo lá? Não vai afetar a mim. Tá, então tá bom, tá ok, vamos embora, vamos deixar. A taxação vai ser... O povo não vai. Quando
uma taxação ou um tributo vai para cima de um setor produtivo, o setor produtivo ele se une por meio de suas associações empresariais e vai para cima do Congresso, vai para cima do governo, etc. Há um tempo atrás a gente viu o pessoal brigando para não desonerar a folha, para não retirar a desoneração da folha de pagamento de alguns setores. Por quê? Porque eles eram setores organizados. A população não consegue se desorganizar. E em nossa análise humilde aqui, a população brasileira não consegue se organizar por conta da dimensão desse país e da pluralidade cultural que tem cada estado. Porque seria muito simples se organizar no município, mas o pessoal não se organiza às vezes por medo. No estado, consegue se organizar algumas coisas. A gente vê que o MASP vira e mexe paulista, chega no Rio de Janeiro e Copacabana, o pessoal chega em pouca quantidade, mas chega, etc. Algumas coisas acontecendo. Mas o povo mesmo, povo, a classe E, a classe D e parte da classe C, que às vezes se acha classe A, não consegue se organizar por conta dos interesses que são um diferente do outro. A gente precisa se alinhar nisso daí. Só que onde não tem um interesse comum, o povo não consegue entrar em organização por conta disso. E aí é onde começa a ter dicotomias que a gente fica patinando no país. O dinheiro público é de todos. Ele tem que ser... O prefeito, ele não está, ou o governador, ou o presidente, ele não está para satisfazer as vontades do povo totalmente. Ele é um administrador. E como administrador, às vezes, ele precisa tomar uma decisão mais dura, etc. Quem está para votar as coisas a favor do povo? O legislador. Quem é para criar projeto? Legislador. E a gente, por não ter passado pelo crivo de entender o que é cada poder da República, a gente vê muita gente aí, muitas vezes, com parco conhecimento, às vezes até semi-analfabeto, etc., discutindo o que o STF deveria fazer, o que o governador deveria fazer, o que o outro deveria fazer, coisa que não dá. Gente, eu vou parar por aqui. Vamos parar por aqui, porque efetivamente extrapolamos todos os tempos, todo o tempo possível. E, mais uma vez, gostou? Deixa um like, compartilha, recorta, deixa a indicação aí de assunto para a gente tratar, porque a gente quer tratar realmente assuntos em profundidade, nada de superficialidade para a gente. A gente quer realmente entrar em um viés que realmente toque na ferida e faça as coisas acontecerem. E quanto mais pessoas a gente conseguir trazer luz de conhecimento, trazer luz em profundidade, se foi uma pessoa, se foi duas, nossa missão já está sendo cumprida aqui. A gente conseguiu trazer luz e raciocínio, no nosso caso aqui, muitas vezes jurídico, para cada pessoa que passou esse vídeo e assistiu. Beleza? Até a próxima. Um beijão para vocês.